Olá, meus amigos, como vão? Professor Rafael Barros falando, passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre óptica, né? Sobre especificamente refração, reflexão total, os efeitos, dois efeitos interessantíssimos de reflexão total, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E vamos ao que interessa. Então, o que a gente vai falar hoje, são dois tópicos sobre óptica geométrica e que você pode trabalhar, aliás, pode não deve trabalhar esses tópicos usando a lei de Snell, que é a lei básica, a lei fundamental da refração luminosa. E a refração proporciona para a gente o efeito de reflexão total. Funciona como se fosse um espelho. Tá? Então, você, em um momento do seu problema, da sua experiência, você está tendo uma refração e, de repente, você passa para uma reflexão total. E aí é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Como é que funciona? Como é que eu consigo descobrir essa reflexão, os ângulos, por que ela acontece? E é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Primeiro passo, eu preciso falar sobre ângulo limite. O que é o ângulo limite? O ângulo limite é aquele ângulo ângulo de incidência, que ele vai fazer com que o raio refratado seja refratado fazendo 90 graus com a reta normal. Ele faz com que o raio refratado saia rasante à superfície. Então, imagina, você jogou aqui um raio luminoso, olha, eu estou jogando aqui o meu raio luminoso na minha superfície. Esse raio luminoso, ele bate na superfície e refrata, fazendo um ângulo de 90 graus com a reta normal. Lembra que esse ângulo de incidência, ângulo de refração, eles são contados sempre a partir da reta normal. A reta normal é importantíssima na refração, não só na refração, na óptica também, na reflexão, desculpa. Ela é importante porque o ângulo ele é contado sempre a partir da reta normal. Então, se eu digo para você que eu estou jogando um raio luminoso, formando um ângulo de incidência L, esse ângulo L, ele é o ângulo formado entre o raio e a reta normal. Então, joguei aqui o meu raio incidente. Ele vai bater na superfície de separação. Essa superfície horizontal aqui, olha. Onde eu tenho, na parte de cima, o meio mais refringente. O meio que tem o maior índice de refração. E na parte de baixo, o meio que tem o menor índice de refração. Está aqui. Os dois meios e a superfície de separação. Esse raio vai bater na superfície de separação e vai refratar, fazendo um ângulo de 90 graus com a normal. A gente diz que esse raio saiu rasante à superfície de separação. Isso é o raio rasante. E essa figura aqui gera para mim um ângulo que a gente vai chamar de ângulo limite. Por que ele é ângulo limite? Porque ele limita o raio refratado entre a refração e a reflexão. Então, ele é um limite entre a refração e a reflexão. Observa que, se esse seu raio refratado sobe um pouquinho, esse fenômeno passa a ser um fenômeno de reflexão. Se o seu raio refratado desce um pouquinho mais, esse fenômeno é chamado de fenômeno de refração. Tá? Então, ele está no limite da reflexão com a refração. E aí, olha, como é que a gente calcula esse ângulo limite? Usando a lei de Snell, você chega a esse resultado aqui muito fácil. Você vai escrever pela lei de Snell o índice de refração número 1 multiplicada pelo seno do ângulo limite, que tem que ser igual ao índice de refração do meio 2, multiplicado pelo seno do ângulo de refração, que no nosso caso aqui é o ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o ângulo de 90 graus tem o seno valendo 1. Então, reorganizando a sua equação, você consegue chegar
nessa formulinha aqui, que o seno do ângulo limite é a razão entre o N2 e o N1. Para ser, né, mais claro, você sempre vai escrever, e aí eu estou dizendo sempre, tá? Você sempre vai escrever o seu ângulo limite, né, o seno do ângulo limite, como sendo o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Isso é sempre, sempre, tá? Você não precisa ter dúvida. Seno do ângulo limite, n menor sobre o n maior. Ponto, tá? Agora, a gente está preparado para entrar na questão da reflexão total. Para que a reflexão total aconteça, a gente precisa de duas condições. A primeira delas, né, é que a luz ela precisa se propagar. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto nesse slide. A luz precisa se propagar sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Tem que acontecer sempre isso. Do meio menos refringente para o meio... Desculpa, do meio mais refringente para o meio menos refringente. Desculpa, gente. Tá? Então, a luz tem que se propagar do meio mais para o meio menos. Segundo, o teu ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo limite. Então, você vai calcular o ângulo limite e vai comparar esse ângulo limite com o ângulo de incidência do teu raio luminoso. Olha aqui. Voltando aqui o slide, para você enxergar o fenômeno. Olha o que acontece aqui. A reflexão total é quando o raio luminoso não consegue passar de um meio para o outro. Ele bate e volta para o mesmo meio que ele veio. Só que para que isso aqui aconteça, o teu ângulo de incidência precisa ser maior do que o ângulo limite, e o teu raio luminoso, ele precisa tentar se propagar, ele precisa tentar passar do meio de maior índice de refração, que no nosso caso aqui é o N2, para o meio de menor índice de refração, que é o meio N1. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, nós teremos a reflexão total. O teu raio luminoso vai bater na superfície e vai voltar. Vai fazer isso. Então, lembre-se, duas condições importantes para que ocorra a reflexão total. A primeira, o raio luminoso tem que se propagar do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração. Segunda condição, o seu ângulo de incidência precisa ser maior do que o ângulo limite. Se essas duas condições forem satisfeitas, então nós teremos a reflexão total. Tá? Agora, quais são os efeitos? Os efeitos são bem legais. O primeiro deles, que eu acho um barato, né, que eu acho muito legal, é o Fata Morgana. O que acontece? Quando você tem uma inversão térmica, né, no ar, aqui na atmosfera, um objeto que está longe dessa região pode ser refletido na atmosfera e formar uma imagem. Então, olha só essa imagem aqui no fundo. Isso me parece uma plataforma de petróleo, alguma coisa do tipo, né? E ela parece que está flutuando no horizonte. Essa plataforma de petróleo não está aqui, está em outro local. Isso aqui é só imagem. Então, você imagina, você está na praia, olha para o horizonte e enxerga uma plataforma de petróleo flutuando no horizonte. Tenho certeza que você estaria tão espantado quanto esse casal aqui, ó. Olha o casal olhando espantado para o horizonte. Mas isso é Fata Morgana. É um efeito que já caiu no Enem, inclusive. Isso é efeito da reflexão total na atmosfera da Terra. Você tem aqui o ar frio embaixo e o ar quente em cima. Tá aqui. É uma inversão térmica que aconteceu aqui. Ele vai bater e vai voltar. Tá? E a miragem? A miragem é o contrário. O ar quente está embaixo e o ar frio está em cima. Então, o raio luminoso bate nessa camada de ar quente e é totalmente refletida. Então, esse ar quente ele acaba fazendo com que o raio sofra uma reflexão total. E aí forma a imagem, né, do céu aqui, ó,
é o céu, isso aqui é como se fosse um espelho, é uma reflexão total. Então tá aí, 2 exemplos de reflexão total. Tá ok, gente? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Então isso foi o que eu tinha para falar com vocês sobre reflexão total e ângulo limite. Aí os efeitos interessantes que essa reflexão pode causar. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.